Hoje a gente vai falar sobre estrelas. Tá? Qual o significado espiritual das estrelas? Então, a gente sabe que a simbologia ou o emprego das estrelas no nosso dia a dia é muito grande, né? Então, eu queria, antes de começar o estudo, falar sobre, mostrar algumas coisas sobre estrela. Primeiro, eu vou mostrar que a internet tem milhares de exemplos de locais onde é empregada a estrela, né? Por exemplo, em emblemas, por exemplo, em bandeiras, né? E é uma coisa assim que é uma avalanche tão grande que a gente pensa, isso deve vir de algum lugar, né? Não deve ser uma coisa assim, eu gostei da estrelinha de 5 pontos, eu vou colocar aqui, né? Então, existe uma simbologia espiritual atrás da estrela. Então, Daniel, coloca primeiro emblemas. Isso, vai baixando, só para vocês verem. Olha, tem a maioria estrela de 5 pontas, tem aquela de 8 pontas, vai descendo. A gente vê aqui, ó, essa aqui que é a simbologia, né, do comunismo, né, ela foi-se da martelo dentro da estrela. E é muito comum também a gente ver estrela com asas, estrelas aladas, né? Pode ir descendo. Então, vocês veem que a maioria é de 5 pontas, de vez em quando vai aparecer também a estrela de 6 pontas, né? Tem gente que fala que é a estrela de Davi, né? Mas essa estrela de 6 pontas também tem um significado muito grande. Então aqui, olha, a gente vê, ó, a estrela de 5 pontas com asas, né? Isso, pode ir descendo. Então, ó, lá de 3 pontas. Aqui, olha, a gente vê. É porque é tanta estrela, né? Estou vendo estrelas. Aqui. Isso. Aqui, ó. Desce só mais um. Não, para contar. Aqui, ó, a gente vê estrela com imagem de aves, né? Imagens aladas, né? Então, a estrela existe uma simbologia muito grande. Agora coloca em estrelas em bandeiras. A gente vê que a maioria dos países tem estrela na bandeira. Inclusive o nosso. Inclusive o nosso, né? Que retrata o céu de um dia X aí que eu não lembro. Né? Por exemplo, essa do Marrocos, né? Uma estrela vermelha com uma estrela bem pontudinha, né? Essa aqui. No pentagrama. Né? Por exemplo, essa estrela aqui da Turquia, né? E também essa imagem é muito usada também no Islã, né? Essa aqui, ó, essa bandeira aqui tem alguma coisa do Islã também. Da Líbia. Da Líbia. É muito usada no Islã. É bem parecida, só troca as cores, né? Então, e vocês veem que a maioria das bandeiras, por exemplo, a bandeira americana também, né, tem várias estrelas. Então, vocês veem que o quanto a estrela é usada. E essa estrela aqui, que é a estrela da bandeira de Israel, todo mundo fala que essa estrela é a estrela de Davi, né? A estrela de Davi. Mas será que essa estrela é de Davi mesmo? Tem muito cristão que usa essa estrela no carro. Eu mesmo, na época, usava. Logo que me converti, eu achava o máximo, né? A estrela de Davi, eu vou colocar no carro, adesivo da estrela de Davi no carro. Então vamos ver alguma coisa sobre essa estrela. Agora vamos pôr um filminho. A gente vai ver um filminho rápido, uns 3 minutinhos para vocês verem de onde vem essa estrela de 6 pontas, tá? O hexagrama é um símbolo muito conhecido, cujo significado no budismo representa a proteção e união dos opostos, masculino e feminino, carne e espírito, atividade e passividade.
Também é conhecido como estrela de Davi ou escudo de Davi. Esse símbolo é conhecido. Vocês veem que aqui é exatamente a simbologia também da maçonaria, né? O compasso e o esquadro, porque o compasso junto com o esquadro eles formam também a figura de 6 pontas. Universalmente. É popular em muitas culturas e é formado por 2 triângulos equiláteros de 6 pontas, em posições opostas, uma para cima e outra com a ponta para baixo. Na Índia, é conhecido como yantra, enquanto no hinduísmo representa a ligação entre masculino e feminino, na alquimia representa a ligação dos 4 elementos. As 6 pontas somadas ao centro da estrela resultam no número 7, que religiosamente é perfeito. Outro símbolo judaico, o menorá, também carrega a simbologia deste número. A origem do hexagrama é desconhecida. Acredita-se que o rei Davi teria feito um escudo no formato do símbolo, a fim de poupar metal. O escudo desse formato teria sido utilizado pelo seu exército, de modo que ficou associado a um símbolo de proteção. Mas, na verdade, biblicamente, ele remonta a uma outra realidade, a estrela de Rifan, que é identificada com a marca de... Vocês ouviram falar estrela de Rifan, então, ele agora é Rifan. O Estevão fala sobre a estrela de Rifan, você vai mostrar isso pra você? Não? Rapidinho, ó. Aqui. Mas eu já li esse versículo aí. Você está vendo Atos? Aqui, ó. 7. Atos 7. Atos 7:42. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Essa estrela de Renfã é a estrela de 6 pontas, que é essa estrela aqui. E esse aqui é o tal do Renfã. Caiu e foi adorada pelos israelitas no deserto. A concordância de Strong a identifica como o Kiun, traduzido em português, Kiun, o Strong's 4481, Renfã, por transliteração correta de uma palavra de origem hebraica, de 3.594, Renfã é o encolhido, como sem vida, o nome de um ídolo adorado secretamente pelos israelitas no deserto. O nome de um ídolo, que esse Kiun é uma imagem, um pilar, provavelmente uma estátua do deus assírio babilônico do planeta Saturno, e usado para simbolizar. Para um pouquinho aqui. Esse aqui é uma imagem muito frequente nos templos maçônicos, nas lojas maçônicas. Porque tem esses 2 pilares, vocês veem que aqui tem a estrela de 5 pontas e a estrela de 6 pontas. Aqui tem o martelo e aqui é aquela pedra angular que eles falam, né? E aqui o olho que tudo vê. Isso aqui é uma imagem muito frequente nos templos maçônicos. E vocês veem a presença das estrelas lá, né? Uma de 6 pontas. A apostasia israelita. Ou seja, vemos que o Kiun, Saturno e Caim são considerados o mesmo personagem. O deus do templo foi Kiun no Egito, o Saturno, e Kiun é o mesmo que Caim, segundo a Helena Blavatsky, da Secret Doctrine. E Kiun é uma forma diferente de escrever Kiun, segundo o glossário da Sociedade Teosófica. Kiun às vezes é chamado Kaiwan, ou soletrado Kiun, que significa estrela. A estrela de Saturno era um deus. Os Sakut e Kaiwan, ou Kiun, são objetos de adoração idólatra e são deuses assírios. Em textos acádios, ambos nomes significam o planeta ou estrela Saturno. O rei Salomão reintroduziu a estrela de 6 pontas ao reino de Israel. O talismã de Saturno ficou então conhecido como selo de Salomão. Sabemos que Salomão passou por uma grande apostasia, se envolvendo com o oculto, casando-se com várias dessas sacerdotisas de ídolos pagãos pelo mundo afora. A estrela de 6 pontas não é um símbolo judeu, mas um símbolo egípcio que Israel adotou no deserto devido à sua apostasia. Esse símbolo, que é usado por Israel em sua bandeira, ao contrário do que dizem, não é a estrela do rei Davi, sim Salomão. Segundo a Bíblia, em 1 Reis 11, em um dado momento Salomão se corrompeu, se afastou do Criador devido ao seu amor por suas esposas pagãs,
que o levaram a adorar deuses e construir altares e templos pagãos. Ele adotou essa estrela como seu símbolo, mas muito antes dele, esse símbolo já era utilizado por ocultistas pagãos como o hexagrama, que é um dos símbolos mais fortes das bruxas e magos para invocar espíritos. Atos 7, 37 a 43 nos dá um relato histórico sobre esta apostasia. Antes carregastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que vós fizestes para adorá-las. O rei Salomão construiu um altar para Astarote e adorou, e também praticava rituais a Moloque. Foi nesse momento que o hexagrama, ou estrela de 6 pontas, veio a ser chamado o selo de Salomão. Acredita-se, inclusive, que Salomão usava esse símbolo em forma de um anel. O selo de Salomão, ou estrela de 6 pontas, ou hexagrama, era considerado um talismã todo-poderoso, especialmente quando acompanhado pelo iode hebraico. Seu uso também era combinado com a cruz tal, ou crux a santa, ao centro. Portanto, queridos, devemos se afastar de todos esses símbolos pagãos, esses que têm origem abominável. Então, irmãos, hoje a gente vai falar sobre a simbologia bíblica da estrela. Né? Porque uma vez eu li um livro, né? E o livro falava sobre estrela e falava que estrelas são os santos da igreja. Né? E eu não achei que realmente não era e comecei a estudar o assunto para ver o que exatamente representa a estrela, né? É o que a gente já acabou de ver, que a estrela é adotada pelo mundo, né? Tem a estrelazinha da árvore de Natal, tem estrela em estampas de roupa. Você vai comprar alguma roupa, é difícil ter alguma roupa que não tem estrela, né? Tem a estrela que mostra a autoridade dos coronéis, né? Então eles colocam, né, as estrelas nas ombreiras. Então, estrela tem alguma coisa a ver também com autoridade, né? Tem, por exemplo, o xerife da cidade, né? Ele era identificado como uma estrela, né? Que a gente vê nos filmes de faroeste, né? O xerife é identificado como uma estrela. Né? Por que a estrela tem essa representatividade tão grande? Né? Então, isso aqui abaixa um pouquinho, né? Então, em 1 Coríntios 15, 41, fora isso, fora mais coisa de estrela. Quando um artista fica muito famoso, né? Ele vira estrela. Ele vira uma estrela. Né? Uma estrela de cinema. Vê estrela de cinema, estrela do show business. Então, existe alguma coisa nessa palavra. Existe alguma coisa nessa simbologia. Por que a estrela tem uma presença tão forte nas nossas vidas, no mundo, né? Mesmo na Bíblia, né? Por exemplo, quando Jesus nasceu, os reis magos foram guiados por uma estrela. Né? Então, 1 Coríntios 15, 41, fala assim: uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. A gente sabe que o sol da justiça é Jesus. E a gente sabe também que a lua é aquele astro que reflete a luz do sol, né? E que brilha à noite. Biblicamente, lua representa a igreja, né? Então, daí já dá para saber que estrela não pode ser os santos, né? Porque as estrelas não estão dentro da lua, né? Dizendo de uma maneira astronômica, né? Na astronomia, as estrelas não estão dentro da lua. E de forma muito interessante deve-se acrescentar, do nosso ponto de vista, a lua brilha muito mais intensamente do que uma estrela. Porque ela está mais próxima. E muito menos intensamente do que o sol. Então, porque a lua justamente ela está refletindo a própria luz do sol. As estrelas elas têm luz própria, mas elas ficam sempre piscando, né? É porque elas estão longe, né? Porque, por exemplo, o sol é uma estrela de quinta grandeza. Eu posso dar uma aula aqui sobre o sol, não tem problema nenhum. E é tão assim, é um resplendor tão grande.
João 1 fala exatamente isso, né? Como Jesus sendo o sol da justiça, né? Jesus representando o sol. João 1,4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ele não era luz, mas para que testificasse da luz, Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então, a gente vê uma coisa interessante aqui nesse versículo. João veio mostrar que existia uma luz que ia iluminar todo homem, né? E no finalzinho, uma coisa chama a atenção. Jesus é a luz verdadeira. Isso quer dizer que existe uma luz falsa, né? Porque, já adiantando, a gente conhece muito bem, e a Bíblia fala muito bem de um cara que era o portador da luz, que é Lúcifer, né? Então, Jesus, ele ilumina todo homem, só que Jesus é a luz verdadeira. Então, o que a gente sabe é que existe outro tipo de luz. A gente tem que estar atento para diferenciar, né? Apocalipse 12, 1 e 2. Apocalipse 12, 1 e 2 fala também das estrelas, né? Então, viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Irmãos, o livro de Apocalipse é um dos livros mais difíceis que tem na Bíblia, e é um livro que a gente vê assim com alguma reserva. A gente só dá crédito no que está escrito em Apocalipse se estiver confirmado em outras partes da Bíblia. Por quê? Porque Jesus, ele veio desfazer o velho ministério dos anjos, né? Jesus, ele veio desfazer o ministério dos anjos. Ele veio desbancar potestades e principados. Então, o que a gente vê em Apocalipse são os anjos voltando de novo a dar as ordens, a dar as cartas, a mostrar poder, a matar, a promover guerras. Então, tudo que tiver em Apocalipse, que estiver confirmado em outras partes da Bíblia, a gente fica mais à vontade para dar crédito, né? Mas vamos voltar aqui. Em Filipenses 2,15, depois a gente vai voltar nessas 12 estrelas aqui. Em Filipenses 2,15, a gente tem que fazer, tem que cercar com, vamos assim, mostrar vários versículos para depois a gente dar um desfecho, né? Em Filipenses 2,15 fala assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, o que é isso? É o crente, é o cristão, no meio de uma geração perversa, e ele vai ter que refletir a luz de Cristo, porque nós não temos luz própria. Quem acha que tem luz própria está enganado. Ou a sua luz vem de Cristo, ou sua luz vai vir do portador da luz, né? Daquela luz falsa, que é Lúcifer. Não existe outra maneira da gente irradiar luz. E a luz que nós vamos irradiar quando irradiamos a luz do sol é uma luz que pode alimentar, é uma luz que pode fazer a diferença, né? E 2 Coríntios 3, 2 Coríntios 3, 18,
Porque o que acontece? A estrela, como a gente já disse, a estrela ela é um elemento físico que ela tem reações químicas dentro dela, explosões dentro dela, que ela libera energia, essa energia vira luz, não é mais ou menos isso? Assim, uma maneira tosca de falar. Né? Seriam reações físicas, não químicas, mas tá bom, tá ótimo. Então, reações físicas que geram explosões e essas explosões geram a luz. Então, a estrela ela tem uma energia própria. Né? E essa energia própria vai virar uma luz. Né? Vai virar uma luz. E nós não temos essa energia própria. Né? Então, em 2 Coríntios 3,18, fala assim: mas todos nós, com o rosto descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, através do Espírito Santo, e somente através do Espírito Santo, a gente consegue refletir a glória de Deus. Né? Em outras palavras, nós temos que nos anular para que a glória de Deus possa ocupar um espaço dentro de nós e essa glória de Deus possa brilhar. Quanto mais forte o eu da pessoa, menos a glória de Deus vai brilhar nela. Né? Jesus Cristo ele esvaziou-se para que a glória do Pai brilhasse sobre ele. Né? Então, que eu já falei, que são a presença das estrelas em nossa vida. A gente vê que a estrela, tanto a de 6 pontas como a de 5 pontas, elas são muito usadas por feiticeiros. Eu estava ouvindo a entrevista de um feiticeiro aqui no Brasil. Ele tem uma corrente com 2 estrelas penduradas, uma estrela de 6 pontas e a estrela de 5 pontas, porque ele fala que os espíritos se submetem a essas estrelas. Então, tem alguma coisa espiritual também atrás da estrela. Irmãos, eu não quero fazer nenhuma caça às bruxas, que eu sei que se a gente olhar no nosso guarda-roupa, vai ter alguma roupa com estrela, sabe? Eu estou até olhando aqui. Mas eu acho que a gente tendo uma consciência de alguma coisa que tem uma conotação espiritual, talvez a gente possa optar por ter melhores opções, né? Na escolha da nossa vida, né? Na escolha da nossa vida. Então, a gente viu aqui, né, que a estrela de 6 pontas ela é muito implicada com outras religiões também, que não é só o judaísmo, né? Que muitas pessoas acham que é só no judaísmo, mas a gente sabe que ela é usada em vários ocultismos, na Índia, os caldeus, várias religiões antigas aí usavam a estrela de 6 pontas, né? E em 2 Reis 23, 2 Reis 23, 3, peraí, 2 Reis 23, 3, fala de Josias, né? E o rei, esse rei é o Josias, se pôs em pé junto à coluna e fez uma aliança perante o Senhor para seguirem o Senhor e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, com todo o coração, com toda a alma, confirmando as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo apoiou esta aliança. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes da 2ª ordem e aos guardas do umbral da porta que tirassem do templo do Senhor todos os vasos que tinham feito para Baal, para o bosque, para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém.
nos campos de Cedron. Olha que interessante isso aqui, irmãos. A gente vê que o povo de Israel estava queimando incenso. Aí ele fala, né? Estavam queimando incenso para Baal e a todo o exército do céu. Né? Estavam queimando incenso a todo o exército do céu. Isso aqui eu quero que vocês guardem. Quem é o exército do céu? Né? Quem é o exército do céu? Vamos ver aqui então. No verso 13, né? O rei profanou também os altos que estavam de frente de Jerusalém, a mão direita do monte de Masile, os quais edificaram a Salomão. Né? Então Salomão tinha edificado vários altares, né? Por exemplo, a Astarote, a abominação dos sidônios, e a Quemosa, a abominação dos Moabitas, e a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Então aqui tem pelo menos 3 demônios que Salomão estava adorando, né? Deuses estranhos. Então, quando a gente vê assim, muitas igrejas, muitos pastores usando Salomão como um bom exemplo, adorando Salomão, fazendo templos de Salomão, a gente viu quanto engano tem isso. Porque, na verdade, Salomão, ele foi corrompido pelas mulheres, pelas concubinas, e ele abandonou Deus. Ele abandonou o Deus dos judeus, né? Bom, então a gente viu aqui o exército dos céus que era adorado, né? Eu nunca vi ninguém falar, eu vou adorar o exército. Pronto. Então, as estrelas, elas estão no firmamento, certo? As estrelas estão no firmamento, elas não estão penduradas por nenhuma cordinha, né? Elas estão no firmamento, certo? E existe um paralelismo com os espíritos de demônios ou de anjos, né? Que eles também estariam vagando pelos ares, né? A morada deles não é, em lugares longe daqui, é aqui na Terra. O nosso planeta está povoado de pessoas, mas também está povoado de seres celestiais. E esses seres celestiais não necessariamente pertencem a Deus. Aliás, a maioria não pertence a Deus. Tá? O que eu posso garantir biblicamente, que o que pertence a Deus e que foi mandado para nós, para morar em nós, é o Espírito Santo. O que estiver fora do Espírito Santo é muito difícil a gente falar, não, olha, esse anjinho é bom, esse anjinho é ruim. Porque, inclusive, a Bíblia fala que os anjos podem nos separar do amor de Deus. Né? Não. Nada nos separará do amor de Deus, nem mesmo os anjos. Exatamente, né? Exatamente. Então, ou seja, eles estão intencionados a nos separar. Eles querem nos separar de Cristo, querem nos separar da palavra Isso, de Deus. exatamente. Mas o amor de Deus eles nunca vão nos Então, separar. veja, existe uma afirmação de que há poder, De que há um poder, sim. nesses anjos que são contra o amor de Deus. Esse versículo diz isso. que nada pode nos separar, nem os anjos. Então está dizendo que nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar. Quer dizer que eles têm a intenção de nos separar do amor de Deus. Né? Então, irmãos, tenha muito cuidado com essa história de espíritos, de anjos, porque a gente sabe que eles moram nos ares. Né? Efésios, né? Efésios diz isso. Efésios, Daniel, Efésios quanto? 2. Não, Efésios 5. Efésios 2 também, mas em Efésios capítulo 6, ele fala das hostes espirituais
né? Põe no 2, só para dar uma Das vozes olhadinha. espirituais, das Não. principados, potestades. Ó, no 2 fala, em que não temos o curso de segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos Então, filhos da potestades do desobediência. ar, que é o que você está falando, são os Exatamente. anjos. São os anjos que eles São os estão anjos. nos ares. Exatamente. E em Efésios 6:12, aqui ele fala que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Que, aliás, para quem não sabe o que significa a palavra hoste, é milícia, é Então, exército. Então, nos lugares celestiais, quando ele fala nos lugares celestiais, Nos ares. nos ares. Nos ares. Pelo menos esses lugares celestiais é alguma coisa muito próxima a nós, né? Alguma coisa muito próxima. Então, em Números 24, Números 24:16, fala assim: fala aquele que ouviu as palavras de Deus e o que sabe a ciência do Altíssimo e o que viu a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Irmãos, eu estava lendo esse versículo e eu fiquei muito curiosa para saber o que vocês pensam dele. Por quê? Quando ele fala aqui que uma estrela procederá de Jacó, né? Estrela a gente já sabe que é coisa espiritual. E um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Eu estou achando muita destruição nessa estrela. É o Messias de Israel. É o Messias de Israel. Eu estou achando muita destruição nessa estrela para ela ser uma coisa de Deus, né? E a gente sempre aprende, né? É a estrela de Jacó, é Jesus. Mas na verdade é o Messias, é o anti-Messias, né? O Messias que virá, que será o anticristo. E até eu Interessante. acredito que o Messias de Israel, que, enfim, eu entendo que o Messias de Israel vai vir e ele é o anticristo, ele muito provavelmente usará a estrela de Davi como símbolo do seu reinado, que é o símbolo que já está na bandeira sionista. Certo. Tem uma coisa também que Jesus, ele falou, quando os apóstolos estavam descendo, indo para Jerusalém, e eles não foram recebidos, acho que em Samaria, se não me falha a memória, Samaria, aí os apóstolos, os discípulos de Jesus disseram assim: Senhor, queres que mandemos fogo dos céus para que os destruas, assim como fez Elias? Aí, vós não sabeis de que espírito sois. Eu não vim para destruir alguma coisa. Onde é que está isso, Daniel? Agora, eu acho que é Lucas 16, 50 e alguma coisa. Que ele fala assim... Deixa eu ver, né? Eu não vim para destruir, eu vim para salvar o mundo. Eu queria fazer esse à parte. Acha o versículo aí para mim? Eu quero fazer esse à parte porque ele é muito importante. É porque quando a gente vê que está tendo muita destruição, é porque não é Jesus. Não pode ser Jesus, irmãos. Não dá para ser Jesus. Achou? Achei Lucas 9, peraí. Lucas. Aqui, 52 em diante, ó. E mandou mensageiros adiante de si, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes prepararem pousada. Mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e nos consuma, como Elias também fez? Como se Jesus não pudesse fazer isso, né? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois,
Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Volta naquele versículo lá em aonde que é? Números 24. Números 16. 24. Não, acho que é 24? 23. Não, 24. Eu anotei 16. Não sei por quê. É 17. Ah. Não, tem alguma coisa errada. Né? Ah, Então- eu pus Deuteronômio. Estou em Deuteronômio. É Números 24, 16. 17. É. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá Israel. Israel e ferirá os termos e destruirá todos. Então esse sujeito não pode ser Jesus. Porque Jesus falou, Não. esse espírito não é o espírito que está em vocês. Exatamente. Porque não é espírito de amor, porque Jesus não veio nem matar, nem roubar, nem destruir. Ele veio para que tenham vida e vida em abundância. E aqui vai uma curiosidade para quem estiver assistindo. Tem algumas bíblias, irmãos, a NVI, essas bíblias novinhas, NVT, Bíblia de Jerusalém, etc. Elas cortam o versículo 54 e 55 da Bíblia. E aí fica só lá no Lucas 9, né? Olha só. Peraí, Olha como é que fica Lucas 9 nas traduções moderninhas. espera só um minuto, deixa eu ajustar a câmera aqui. Vou pegar uma bem fraca aqui, ó, Almeida 21. É bem, né, dessa onda nova aí. Ó, quando viram isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Só isso, não fala como Elias também fez. Ele, porém, voltando, repreendeu-os: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. Aí tem uma estrelinha, tá vendo? Essa estrelinha, na nota de rodapé está escrito: esse texto não consta nos melhores manuscritos. Tudo mentira, porque consta assim. Tá tudo lá. Aliás, pode repetir para a gente gravar? O que, não gravou? Gravou, mas eu queria que você Não, então. ressaltasse. Eu vou só enquadrar você melhor aqui. Essa passagem que ele fala, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-lo, esse termo, ele tem um asterisco no versículo. Quando você vai olhar na Bíblia impressa, está escrito na nota de rodapé assim: esse texto não consta nos melhores manuscritos. E tem Bíblias que já apagam, que já nem colocam no texto e não colocam a nota de rodapé, finge que não existe. Isso é uma grande mentira, porque na verdade a maioria dos manuscritos tem sim esse texto, o que não tem são os mais antigos, mas isso não significa que não estava no original. Aí já entra um pouco em bibliologia, não vou entrar nesse assunto agora. Se você quiser, você assista o vídeo do canal que é de texto recebido e texto crítico, dá uma olhadinha lá que a gente explica melhor. Mas esse texto, ele seguramente consta nos melhores manuscritos e na maioria dos manuscritos. Mais de 90% dos manuscritos têm esse texto. Bom, irmãos, então a gente vê que esse exército dos céus tem a ver com hostes espirituais, com potestades, com anjos. E a gente percebe assim que o mundo está povoado de espíritos que são adorados por vários povos, né? Então a gente vê na Índia, eles têm muitos deuses, no Egito antigo, na própria maçonaria, eles adoram muitos deuses. E atrás de cada um desses deuses tem um espírito, né? Não é só o nome, pois lá na maçonaria tem vários deuses, né? Tem até um deus chamado Brahma. Eu sabia que Brahma é o nome de uma cerveja, mas também é o nome de um demônio, de um deus. Mas vi que estão endeusando a cerveja agora. Não, é um deus indígena. Eu sei. Então, irmãos, atrás de cada um, e esses formam o exército do céu. Mas o interessante é que Jeová,
quando ele formou um povo, ele exigiu desse povo exclusividade, né? Apesar que a gente assim, tem uma ideia que todos esses espíritos têm muito a ver com Jeová, mas ele exige a exclusividade. Então, em Deuteronômio 4, 5, ele fala isso e fala também sobre que anjos tem muito, e toda vez que aparece figura de anjo, sempre aparecem as asas, né? As asas dos anjos, por quê? Porque as asas dá a impressão que eles estão voando pelos ares, né? Dá essa ideia, essa conotação, né? Então, Deuteronômio 4, 5 fala: guardai-vos, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor, em Horebe, falou convosco no meio do fogo. Foi quando ele falou com Moisés. Qual né? é o versículo? Deuteronômio 4, 5. Tem uma coisa errada. Oi. 4, verso 5. Não é esse? Não, aqui está: eu vos ensinei estatutos e preceitos conforme o Senhor, meu Deus, me ordenou. Põe no 16. Não, Para que não vos corrompais, o 16? Para que não vos corromperdes, fazendo para vós alguma imagem. Isso, então vamos continuar daí. Para que não vos corrompais e não vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura. Então, para Jeová era abominação fazer uma escultura de forma de uma figura. Apesar que milhares de povos seguem deuses feitos de escultura com imagem, Jeová não queria que seu povo fizesse essas imagens, porque ele falava que eles iriam se corromper, né? Olha, o 16: para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alada que voa nos céus, figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja debaixo da terra, que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol, a lua e as estrelas, todo o exército dos céus. Olha, de novo, o exército dos céus, aqueles anjos, né? E sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirvas aqueles que o Senhor Deus repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Então, a gente dá a impressão aqui que foi Jeová que repartiu aqui esses demônios, esses deuses, esses anjos, só que ele criou um povo em Israel que ele queria exclusividade na adoração. Elias, desculpa interromper, uma outra tradução, ao meio do século XXI, diz assim: e para não acontecer que, levantando os olhos ao céu e vendo o sol, a sua e as estrelas, A lua? deve ser a lua, deve estar errado, todo esse exército do céu, sejais levados a vos inclinar perante eles, prestando culto a estas coisas que o Senhor, vosso Deus, concedeu igualmente a todos os povos debaixo do céu. Então, realmente, o versículo parece que tem alguma dificuldade de tradução, porque não fica muito claro, mas a impressão que dá é que esse exército do céu foi repartido para todos os povos para eles adorarem a outros deuses. Ou seja, o autor da distribuição desses anjos. Do politeísmo, quer dizer, o autor do politeísmo, na verdade, é o próprio Jeová. Exatamente. Porque o que dá a impressão aqui é que ele repartiu esses espíritos entre os povos. Só que ele criou, como ele era muito, como eu disse, exclusivista, né? Ele criou o povo de Israel e esse povo ele fala: vocês não fazem escultura, vocês não vão adorar nada de nenhuma imagem, porque eu vou ser o único Deus de vocês. Porque o povo de Israel, ele era um povo monoteísta, adorava um único Deus. E todos os outros povos tinham vários deuses. E esses deuses têm a ver com o exército dos céus. Que, pensando em exército do céu, o que tem no céu? Tem estrelas.
E as estrelas representam esses demônios, representam esses espíritos. Tá aí o porquê que os feiticeiros usam as estrelas como forma de invocação demoníaca. Isso, e por exemplo, as bruxas ou as fadas usam aquelas roupas cheias de estrelinhas de 5 pontas, porque é uma evocação a demônios, né? Salmo 138:1. Salmo 138:1 fala assim. Espera só um minutinho. O salmo é difícil aqui, porque... 138. Salmo 138:1. Eu te louvarei de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Tem até uma música, né, que fala isso. Eu te louvarei, Senhor. Exatamente. E olha, vizinho, quanto é interessante isso, porque parece que os ares estão povoados mesmo, né? Então, na presença de todos os deuses, eu canto louvores, nesse caso aqui o salmista, né? Não sei se foi Davi, que Davi escreveu a maioria dos salmos, diz, na presença de todos esses deuses, ou todos esses demônios, ou todos esses espíritos, eu vou cantar a ti. Né? Hebreus, lembra de Hebreus? Os anjos, eles ouvem o que a gente fala, eles presenciam o que a gente faz. Eliette, lá em Hebreus, ele fala assim, no Hebreus 12:1, ele fala assim, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Exatamente. Isso aí é uma prova que os demônios e os anjos estão gravando tudo que a gente faz. Exatamente. E lá em 2 Pedro também fala que os anjos desejam bem atentar para o que nós ensinamos na igreja. Interessante. Juízes 5, irmãos. Então, irmãos, assim, acho que os irmãos já estão vendo que a gente está dando uma ideia boa do que significa as estrelas. E por que o mundo valoriza tanto as estrelas? Né? Por que as estrelas estão presentes em tantos emblemas, em tantas bandeiras, em tanta simbologia de autoridade? Porque, na verdade, estrela significa deuses, demônios, né? Essa é a simbologia. Né? Anjos. Então, Juízes 5:19 fala assim, vieram reis, pelejaram. Então pelejaram... 5:19. 5:19. Ah, entendi. 19. Não, Juízes 5:19. Vamos lá. Vieram reis, pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã em Taanaque, junto às águas do Megido, não tomaram despojo de prata. Desde os céus pelejaram, até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos, pelejaram contra Cícera. A gente vê, irmãos, que os inimigos de Israel, às vezes, são também vencidos não só pelo exército de Israel. Eu vi outro dia um testemunho de um soldado de Israel, né? Um israelense, contando essa história, que ele, o pelotão deles era muito pequeno e os outros soldados tinham assim centenas. E eles viram aquele pelotão pequeno e fugiram. E aí eles viram que fugiram, eles correram atrás, prenderam alguns e falaram, mas por que vocês fugiram? Vocês estavam num número muito maior, né? E eles falaram, não, vocês eram milhares. E esses milhares, eu creio que realmente eles viram anjos pelejando a favor de Israel. Né? Ô, Eliette, você vai ler alguma coisa lá em Daniel? Não vou. Posso só ler um versículo que tem a ver com esse negócio aqui, ó? Põe na versão igual da Eliette. Ah, é verdade, eu coloquei no nível sem querer, desculpa. Realmente é prejudicial. Ó, irmãos, veja só esse texto no 20, Juízes 5:20 fala, desde os céus pelejaram, até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Císera.
Beleza, tem isso aqui. Então, como ele está falando, as estrelas, como que as estrelas vão pelejar, né? Que evidentemente está falando de criaturas aí celestiais. Lá em Daniel, no capítulo 10, olha o que está escrito aqui, ó. Deixa eu abrir na minha Bíblia que aí eu acho. Aqui. O que é, Daniel? Daniel 12, eu falei 10, Daniel 12. Aí aqui diz assim, ó, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo tudo aquilo que for achado escrito no livro. Quer dizer, aí o Miguel ele é portador de angústia. Não, mas não é esse texto mesmo. Sim, mas não deixa de encaixar também. De encaixar, porque... Sim, encaixa, realmente. Aqui, ó. É Daniel 10, 19. Daniel 10, 19. E disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Anima-te sim, anima-te. E falando-lhe comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. E ele disse, sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Que príncipe é esse? Esse príncipe são anjos. Então, o Miguel é o príncipe de Israel, ele é o anjo de Israel. E tem os príncipes dos persas, que são anjos dos persas, e também dos gregos. Essa briga toda que acontece entre os anjos nos céus é aquela briga de estrelas que a gente viu lá em Juízes 5:20. Certo. Só retornando o texto. Desde os céus pelejaram até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Cícero. Então a gente vê que na verdade existe uma correspondência aqui. Isso aqui na verdade são anjos, essas estrelas brigando. São anjos. Tanto assim que em Apocalipse 1, falar de anjos, irmãos, muitas vezes Jeová tem o comportamento de anjo, né? Por exemplo, Moisés quando viu a sarça pegando fogo, né? Lá às vezes fala que ele viu Jeová, às vezes fala que viu anjo, ou por exemplo, Estevão quando fala que a lei foi dada por Jeová, mas a lei foi dada por anjos, né? Então, por exemplo, uma outra passagem quando existe a morte dos primogênitos no Egito, fala que Jeová ia passar a matar os primogênitos dos egípcios. É o anjo da morte. E aí depois é o anjo. Então a gente pensa, será que Jeová não seria o chefe dos anjos? Seria um grande anjo, né? Apocalipse 1, 19 fala exatamente o que são as estrelas, né, do ponto de vista espiritual. Apocalipse 1, 19. Escreve as coisas que tens visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e os 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Então, irmãos, estrelas são anjos. E esses anjos... Você pode repetir a última frase? Então, a gente vê que em Apocalipse 20, fala que as estrelas são anjos. E esses anjos, na maioria das vezes, não são amigáveis, né, pra gente. Então, no Velho Testamento, o homem ele é feito menor que os anjos. Mas quando Jesus, na sua morte, ele nos resgatou desse mundo, quando Jesus, na sua morte, nos resgatou desse mundo, ele nos deu
um poder para, na ressurreição, julgar os anjos, na nossa ressurreição, né? Então, por enquanto, a gente sabe que os anjos, esses demônios, têm poder. Eles só não têm o poder sobre o crente, porque o crente tem o Espírito Santo. E o crente tem o nome de Cristo. E o crente está protegido pelo sangue de Cristo. Então, quando na Bíblia os discípulos se alegravam porque os espíritos imundos se submetiam por causa do nome de Jesus, né? Jesus falou assim: antes alegrai-vos que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Mas é uma coisa muito importante a gente saber que o cristão, através do nome de Cristo, através do poder de Cristo, ele pode subjugar os espíritos malignos, né? Então, isso daí é uma coisa muito importante, irmãos, porque a gente vive num mundo povoado por demônios, infelizmente, né? Por isso que no mundo 3 aflições, por isso que o mundo jaz no maligno. Posso dar um testemunho rápido? Essa semana nós tivemos um caso lá na escola, um caso muito estranho, muito esquisito, sabe? Tem um garotinho lá de 7 anos que ele tem algum transtorno, né? E aí até no grupo da família eu falava: gente, vocês não sabem o que eu estou vendo agora. Esse menino deu um ataque de histeria nele, mas uma coisa assim bizarra, sabe, eu nunca vi. Eliette, olha, eu tenho muitos anos de experiência em colégio, no magistério, você sabe disso. Essa foi inusitada. Aquela criança bateu em 2 pessoas, 2 adultos. Ela teve que ser segurada com força, percebe? Mas foi assim, coisa de 40 minutos essa criança gritando, mas gritando. E aí no finalzinho a criança saiu e falava: mas eu não sei por que eu tô assim, eu não sei por que eu fico nervoso. Parece que dava processo, né? Parecia. A Esther ouviu, chegou a ouvir, né, Esther? Não sei se você ficou sabendo, não ficou, né? Mas foi uma coisa assim, irmãos, olha, bizarro. Eu já vi uma pessoa endemoniada se arrastar como uma cobra no chão e se enfiar embaixo de uma geladeira. Eu já vi isso. E eu achei isso muito bizarro. Mas uma criança de 7 anos ser possuída por um demônio é de uma covardia espiritual fora do normal. O diabo é extremamente covarde, irmão. É sujo, né? Tem que ver que ambiente que essa criança está, né? Que ambiente que ela está. Bom, então, irmãos, Jeová e esses milhares de Elohims, porque, particularmente, eu acho que a Bíblia aponta mesmo Jeová como chefe desses Elohims, né? E a única maneira que a gente tem de ter autoridade sobre esses demônios é através de Jesus Cristo, né? Então, eu queria, assim, estou terminando já quase, falar sobre Isaías 14. Eu até vim conversando com o Daniel sobre Isaías 14, porque eu acho que Isaías 14 combina muito com Marcos 13, 25, né? Eu vou ler aqui, tá, irmãos? Que eu acho que é uma coisa assim, eu acho muito interessante, né? Porque Isaías 14, 12 está se referindo ao rei da Babilônia. Mas, assim, particularmente, eu acho que existe uma outra conotação nessa passagem. Isaías 14, 12. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã. Que tradução que está aí, Daniel? Corrigido fiel. É que a Eliette, eu acho que a Eliette deve ter cortado de uma revista corrigida, que eles não colocam Lúcifer. Mas na corrigida fiel, coloca como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva. Só que essa tradução aqui, na minha opinião, está errada. Essa aí está correta.
Essa palavra Lúcifer não está no original. Isso Foi colocado. É uma longa história. Contextualizado. É uma longa história isso aí, mas está errado. Então, irmãos, só para terminar, eu vou falar sobre estrela da alva. Por quê? Porque na Bíblia, estrela da alva às vezes está se referindo a Satanás e às vezes está se referindo a Jesus. Né? Então, isso eu quero abordar com vocês. Isaías 14:12. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo abismo. Então, irmãos, isso aqui parece muito que está se referindo a Lúcifer. Tanto assim que na outra tradução eles colocaram, né? Mas a gente viu que a luz de Jesus é a luz verdadeira, né? Porque quando no Novo Testamento se refere a Jesus como também estrela da alva, é aquela história que a gente já falou, que para eles explicarem uma situação, às vezes eles lançam mão de uma situação do Velho Testamento e transporta para o Novo Testamento para que eles possam entender. Talvez entender que Jesus não era só aquele homem, aquele profeta, aquela pessoa boa. Não, fala, não, Jesus tem poder. Jesus tem poder como um espírito que vocês conhecem teria poder, Jesus também tem poder. Eles quiseram explicar isso, talvez. Só que Jesus tem muito mais poder, né? Que ao nome de Jesus se dobra todo o joelho. O nome de Jesus tem um poder que não chega nem perto do poder desses demôniozinhos, né? Tanto assim, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Exatamente. Agora, em Marcos 13, deixa eu pegar aqui, eu coloquei esse. Marcos 13, Marcos 13, 25, fala assim. E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Aqui está dizendo talvez uma sequência escatológica, né? O 24, naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Irmãos, se uma estrela cair do céu aqui na terra, ela nem chega a cair. Quando ela estiver numa distância já enorme, a terra já derrete. Né? Então, isso, numa maneira física, é impossível uma estrela cair aqui. A gente só tem que encarar esse versículo, que as estrelas vão cair aqui na Terra, de uma maneira espiritual. Fala, Daniel. Sabe qual é o tamanho do Sol? É 1 milhão de vezes maior que o planeta Terra. Então, não é a estrela que cai na Terra, é a Terra que cai na estrela. E derrete muito antes de chegar na estrela, né? Isso porque o Sol nem é uma estrela tão grande, porque tem estrelas que são milhões de vezes maiores que o Sol. Aquela ursa maior lá é... Canis Majores. Canis Majores, sei lá. Nossa, gigante. Então, irmãos, a gente vê que essa história de estrela cair tem tudo a ver com a parte espiritual, né? Porque estrela nenhuma vai cair aqui na Terra. Né? Não, isso aí é impossível. Né? Apocalipse 12, 3.
Apocalipse 12:3 fala assim, né? Apocalipse 12:3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. Daqui é a mesma coisa, irmão. Se uma estrela já ia derreter a terra, imagina a terça parte das estrelas. Se fosse literal. Se fosse literal. Então, essas estrelas são demônios que estão aqui na terra. Né? Fala, Daniel, o que você ia falar daqui? Não, eu não ia falar. Não? E aquele anel que você mostrou tinha 7 pontas. Então tem tudo a ver, né? Então, irmãos, a gente sabe que Jesus é a luz que veio ao mundo iluminar todo homem. Mas Lúcifer quer dizer portador de luz, aquele que leva a luz. Né? Então, em 2 Coríntios 11:13, 2 Coríntios 11:13, fala da falsa luz, né? 2 Coríntios 11:13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. No 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Esse é o Lúcifer. Ele se transfigura em anjo de luz. Ele não é a luz. A luz verdadeira é Cristo. Porque a gente vê também, irmãos, por exemplo, vocês já devem ter visto vídeos que falam de maçonaria. O maçom, ele fala, eu estou em busca da luz. Eu estou em busca da luz. Eles falam isso muitas vezes, né? Que eles estão em busca da luz. A confissão de entrada do maçom é que eu saí das trevas para conhecer a luz. A luz. Então, na maçonaria, eles acham que é a luz e é uma luz falsa, né? Mas o que eu quero, assim, ressaltar é que quando a pessoa entra na maçonaria, ela é apresentada a um Deus chamado Gadu. Aquele é o Deus da maçonaria, que é o grande arquiteto do universo. E esse Deus Gadu, conforme a pessoa vai evoluindo lá na maçonaria, né, vai aprendendo, vai mudando de graus, ele vai ser apresentado e falar, não, olha, não é bem Gadu que a gente adora aqui é Baphomet. Né? E Baphomet, irmãos, é a personificação de Lúcifer, do demônio. Né? Então, a gente viu aqui que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, quando fala assim, não, olha, eu estou buscando a luz, se você não buscar Jesus Cristo, você está buscando a luz falsa. Porque Jesus Cristo é o único que pode trazer a luz verdadeira. Agora, em ocultismo, em maçonaria, em magias, em adorar outros deuses, você vai encontrar uma luzinha lá. Mas é uma luz que não tem nada a ver com a luz de Cristo. Né? O Baphomet. Aí o Baphomet. Então, a gente vê, né, ele tem uma estrutura andrógena, cara de anjo, tem asas atrás. Então, você vê que Gadu, Jeová, Baphomet tem muito a ver com anjo, tem muito a ver com simbologia de estrela. Você vê que aqui, ó, a testa dele, ó, tem uma estrela de 5 pontas. E a própria imagem dele, se o Daniel pode achar aí a imagem da Baphomet, se encaixa perfeitamente na estrelinha de 5 pontas. Aqui, ó. Quando você vê esse chifre, 1, 2, 3, 4, 5. É isso? É isso aí. Exatamente. Né? 1, 2, 3, 4, 5. Mas tem algumas fotos na internet que a cabeça dele se encaixa. Esse aqui. Acho que é isso aí mesmo. Aqui, ó.
Os 2 chifres, geralmente as 2 orelhas e o queixo dele. Isso aqui, ó, vocês estão vendo? Essa aqui tá muito boa. Engraçado como eles parecem com a figura do dragão do Apocalipse também, né? Exatamente. Então, irmãos, Jesus é a verdadeira estrela resplandecente da manhã. Lúcifer, a própria palavra Lúcifer tem a ver com luz. Por isso que vocês veem, às vezes, a pessoa, ela é muito esotérica, ela vai te cumprimentar, ela fala, muita luz para você, né? Aí eu penso, o sangue de Jesus tem poder. Essa luz eu não quero. Essa luz realmente é uma luz que não vem de Cristo. Tá? Muita luz. É, muita luz. Né? Então, irmãos, em 2 Pedro 1, 19, verso 19, fala assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Essa é a luz de Cristo. Tá? É a luz que ilumina nas trevas, porque aqui nesse mundo nós estamos vivendo no abismo, nas trevas. Se não for pela luz de Cristo, irmãos, a gente não sobrevive. Porque a luz que os esotéricos, os luciferianos querem oferecer é uma luz falsa, uma luz que não vai durar muito. Né? Eu acho interessante que ele deixa muito claro, né, como há uma luz que ilumina em lugar escuro. Quer dizer, não tem trevas que prevaleçam diante da glória de Jesus. Amém. As trevas que existem no coração do homem, que o coração do homem é um coração que tem trevas. Jesus fala lá em Marcos 7, você procura lá depois, você acha, Marcos 7, 24 em diante, você vai ver, Jesus fala que do coração do homem procede toda a maldade. E quando a luz da glória de Cristo ilumina no coração do ser humano, toda essa maldade que são trevas cai por terra, e aí a gente começa a se parecer mais com Cristo, que foi aquela passagem que você viu no começo, que está em 2 Coríntios 3, verso 18, né? Que fala que Cristo vai resplandecer nos nossos corações. Então, irmão, só para terminar, em Apocalipse 2, 26 a 28, Apocalipse 2, 26 a 28, que esse Apocalipse, como eu disse para vocês, é um livro muito difícil, que a gente tem que ter muitas reservas para ler. Apocalipse 2, 26 a 28. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai, e dar-te-ei a estrela da manhã. Irmãos, o que eu penso desse versículo? Eu não quero reger ninguém com vara de ferro. Jesus é amor. E a gente já tem a estrela da manhã. A gente já tem. Nós já estamos assentados em lugares celestiais. Jesus Cristo não é uma coisa que a gente vai receber, é uma coisa que eu já tenho. Não é uma coisa futura, é uma coisa que é presente. Né? Quando Jesus falou para Dimas, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso, a palavra hoje é uma coisa muito importante no reino de Deus. Não é uma coisa para amanhã, que eu vou receber depois. Né? Então, eu tenho muitas reservas com essa estrela da manhã aqui, que a gente vai receber, e para reger as nações com vara de ferro. Né? Desculpa a interrupção de novo, mas tem um problema de tradução na Corrigida Fiel, que ela traduziu, eu já olhei no original esse texto, não está escrito reger, está escrito apacentar. Até mudei aqui que a Bíblia de Jerusalém é a única que traduziu certo.
que as outras todas colocam reger com vara de ferro. A Bíblia de Jerusalém coloca assim: ao vencedor, ao que observar a minha conduta até o fim, conceder-lhe autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro as apacentará como se quebram os vasos de argila. Conforme também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Então, se você ler nessa leitura, tudo bem que ainda dá umas reservinhas. É porque ele vai quebrar, ele vai apacentar, mas vai quebrar os vasos. Exatamente. Mas assim, se a gente for interpretar de uma forma mais espiritual e até com base no Evangelho, eu diria que o que ele está propondo aqui é que, quando ele fala dar-lhe a estrela da manhã, eu entendo que ele está dizendo assim: olha, vou te transformar a minha imagem e semelhança. Porque eu sou a estrela da manhã, não é Cristo que é a estrela da manhã? Exatamente. Então, quando ele fala que ele vai nos dar a estrela da manhã, na verdade ele vai resplandecer em nós todo o seu esplendor, toda a sua glória, que é como se nós estivéssemos transformados à imagem de Cristo, que é o objetivo final do Evangelho. Pode até ser. Pode até ser, só estou conjecturando. Então, irmãos, esse era o estudo que eu quis trazer para vocês hoje, porque a estrela tem uma simbologia enorme, tá? Para a gente saber que quando a gente vê uma estrelinha, atrás daquele símbolo existe uma força espiritual, né? Então, foi assim um estudo assim mais técnico, né? Mais técnico para a gente ter ciência do que está nos rodeando. Amém? Para a gente ficar esperto com o que está nos rodeando, com essa simbologia toda. Amém? Deus abençoe, irmãos.